Existem histórias que só fazem sentido depois que o tempo passa. E existem erros que não. Se essa história tocar você em algum lugar que ainda dói, se inscreva. O cheiro do produto de limpeza, misturado ao café velho, parecia ser a única companhia que reconhecia sua presença. A faxineira caminhava pelos corredores com passos firmes, mas invisíveis. E aquele silêncio carregava histórias que ninguém se deu ao trabalho de escutar. O escritório ganhava vida aos poucos, com vozes em línguas diferentes ecoando pelas salas em vida. Havia uma atenção discreta em cada gesto, como quem aprende sem pedir licença. Ela não interrompia, não chamava a atenção, apenas absorvia o ambiente ao redor. Ela escutava fragmentos de conversas, como quem junta peças de um quebra-cabeça invisível, e cada palavra ouvida ficava guardada em algum lugar seguro dentro dela. Ela cumprimentava com educação, mesmo quando não recebia resposta. Alguns desviavam o olhar, outros nem percebiam que ela estava ali. Ainda assim, ela seguia. Ela fazia a limpeza perto da sala principal, como sempre fazia. Sabia que dali viriam vozes altas, pressa e comentários atravessados. Nada que ela já não tivesse presenciado. Mas seus ouvidos estavam atentos, como sempre estiveram. Ela não sabia ainda, mas em poucos minutos seria colocada no centro da cena. Não por escolha dela, mas por um erro alheio. E erros revelam mais. E pela primeira vez, o mundo exigiria que ela escolhesse entre calar ou se mostrar. Mas isso ainda estava por vir, porque antes alguém confiaria demais. Para evitar confusões, alguém ativou um tradutor automático no celular, apoiado sobre a mesa. Era moderno, caro, daqueles que prometem entender qualquer idioma do mundo. A tecnologia fazia o papel de ponte entre culturas diferentes, mas pontes mal construídas sempre escondem rachaduras. A faxineira do lado de fora, e ninguém ali parecia desconfiar que algo estava sendo distorcido. Para eles, a máquina era neutra e imparcial. Mas quem conhece línguas sabe, tradução não é só trocar palavras. Ela franziu a testa como quem sente um arrepio sem saber por quê. Aquela sensação de que algo estava prestes a dar errado. E estava. Um dos executivos riu discretamente. Era o primeiro sinal de um erro perigoso. O tradutor continuava incansável, sem saber que estava plantando confusão. A cada frase, pequenas distorções. Do lado de fora, alguém enxergava o que ninguém via. Ela voltou a limpar, mas agora com o corpo ali e a mente alerta. Sabia que, em algum momento, aquela falha viraria. Mas o silêncio da sala foi quebrado por um comentário mais alto. Um comentário que não soou técnico, soou pessoal. E foi aí que tudo começou a sair do controle. O erro não veio de forma brusca, veio ali, sem perceber, alguém cruzou uma linha invisível. Alguns rostos na mesa mudaram de expressão quase imediatamente. Houve um silêncio breve, seguido de olhares trocados. Ela sabia exatamente o que havia sido dito. E sabia também o que não havia sido dito. O erro era claro para ela, gritante até. Mas para os outros, era apenas mais uma frase traduzida. O tradutor, impassível, seguiu funcionando, como se não tivesse acabado de provocar um ruído enorme. E ninguém ousou interromper para corrigir. Às vezes, o medo de parecer ignorante cala até os mais experientes. A frase errada, porque erros não corrigidos crescem como sombras. Ela lembrava de quantas vezes já tinha visto isso acontecer. Pessoas sendo mal interpretadas por falhas pequenas. Palavras mal escolhidas. Alguém pigarreou, outro suspirou fundo. A tradução seguinte veio ainda pior, como se o erro anterior tivesse aberto caminho para outros. E agora, não era mais apenas um mal-entendido. Era uma situação prestes a ferir alguém. E o próximo passo já estava se formando. O comentário veio como uma lâmina fina, dessas que quase não fazem barulho ao cortar. Depois de mais uma tradução torta, mas dessa vez não havia erro técnico algum.
A ofensa atravessou idiomas com clareza cruel. Foi dita como quem tem certeza de que não será confrontado, como quem acredita estar cercado apenas de... E tudo isso sob o disfarce de uma piada mal colocada. A sala inteira sentiu o peso, mas ninguém reagiu. O silêncio passou a ser conivente. Do lado ácida injustiça repetida. O comentário não foi dirigido a ela, mas de alguma forma a atingiu em cheio, porque falava sobre capacidade, valor e competência, falava sobre quem merece respeito e quem não merece. E ela sabia exatamente de quem estavam falando, mesmo sem citar nomes, mesmo sem olhar diretamente. Ali, suspenso, pesado, e a normalização daquilo foi ainda mais dolorosa, porque quando ninguém reage, a ofensa cria raiz. Ela apertou os lábios, sentindo o impulso de falar e o medo de ser ignorada. Anos de invisibilidade ensinaram a medir consequências, mas também ensinaram a reconhecer limites. Não levantou a voz, não entrou na sala, não interrompeu ninguém. A primeira reação foi o silêncio, pesado, denso, cheio de coisas não ditas. Ela voltou a se mover devagar, como se cada passo precisasse de cuidado. O pano deslizou de quem já aprendeu que falar cedo demais pode fechar portas. Ela observava, sentia, organizava os pensamentos. Cada palavra ofensiva ainda ecoava dentro dela, mas ela não reagia por impulso. Reagia por consciência. Enquanto limpava, lembrava de outros momentos parecidos. Fundo, mantendo a postura. Não queria chorar, não queria gritar, queria ser ouvida. Do lado de dentro, a reunião seguia, agora com um tom estranho. Alguns evitavam se olhar, outros fingiam que nada havia acontecido. O comentário ofensivo ainda pairava no ar, mas a ausência de reação parecia autoritária. Era o peso de uma escolha. Ficar em silêncio e carregar aquilo sozinha, ou falar e quebrar a imagem que tinham dela. Toda decisão tem um preço. O silêncio dela era interpretado como ignorância, como se ela não tivesse entendido nada, como se estivesse alheia à conversa. E essa falsa impressão, dos seguros, distraídos, nenhum deles imaginava o que se passava fora daquela porta. Nenhum deles suspeitava da bagagem que ela carregava. O silêncio começava a se transformar em algo mais sólido. Não era mais apenas contenção, era preparação. Ela retomou o movimento. Quando finalmente ditas, mudam tudo. E esse momento estava chegando. A decisão não veio em forma de coragem repentina. Veio como um encaixe silencioso, inevitável. Ela entendeu naquele instante que continuar calada também era uma escolha, e que essa escolha manteria tudo exatamente maior em jogo. Não era apenas sobre aquela reunião, era sobre dignidade, sobre não permitir que uma mentira se tornasse verdade só porque ninguém contestou. E isso pesava mais do que o medo. Enquanto a reunião avançava, ela organizava as palavras na cabeça. Não seria um discurso que tinha aprendido ao longo dos anos, dos idiomas estudados em silêncio, dos livros lidos escondidos, das noites em que o cansaço dividia espaço com a vontade de entender o mundo. Nada daquilo tinha sido em vão. Agora, cada aprendizado parecia empurrá-la para frente, como se mesma quem era. Ela não precisava se transformar em outra pessoa, só precisava ser inteira, e isso bastava. Do lado de dentro, mais uma frase foi traduzida de forma errada. Ela percebeu imediatamente o mesmo padrão, o mesmo tipo de distorção. Aquilo confirmou tudo. Se ela não falasse, a ciência que guiava. Ela empurrou levemente o carrinho para o lado, aproximou-se da porta. Cada passo parecia ecoar dentro dela, mesmo que ninguém ainda estivesse ouvindo. A mão tocou a maçaneta com cuidado. Não havia raiva naquele gesto, havia decisão. Ela não sabia exatamente, impressa, mas sem hesitação. O som da porta chamou atenção imediata. As conversas cessaram, como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns curiosos, outros impacientes. Ninguém esperando o que viria.
absoluta que havia um erro. Não um detalhe pequeno, mas um erro que mudava completamente o sentido da conversa. Um dos executivos tentou interromper, achando que era engano. Ela não elevou a voz, não discutiu. Apenas repetiu a frase original no idioma estrangeiro, sem sotaque forçado. A automática havia distorcido o tom. Onde não havia crítica, a máquina colocou julgamento. Onde não havia desprezo, criou-se ofensa. Falou sem pressa, como quem sabe exatamente do que está falando. Não havia arrogância, só precisão. E isso desconcertou a todos. Depois, com o medo daquilo, falou sobre como palavras erradas constroem ideias erradas. E como isso machuca pessoas reais. Ali, ninguém ousou rir. O tradutor parecia pequeno demais sobre a mesa agora. A tecnologia, antes absoluta, tinha sido desmontada em minutos. Ela não pediu desculpas por interromper. Então ela se calou. Ninguém aplaudiu. Ninguém falou nada. Mas todos sentiram o peso daquilo. A faxineira tinha dito o que precisava ser dito. E tinha feito isso com uma clareza impossível de ignorar. Não houve ataque. Houve verdade. E a verdade muda o ar de qualquer lugar. Ela deu um passo para trás. Tomam. Por alguns segundos, ninguém soube exatamente como reagir. Os olhares percorriam a sala em silêncio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A presença dela, antes invisível, agora ocupava todo o espaço. Era como se o ar tivesse ficado mais idioma, que a tradução correta era exatamente aquela. A afirmação caiu como um selo final. Alguns arregalaram os olhos, outros desviaram o olhar constrangidos. A surpresa não era apenas pela correção, era por quem limpava o chão minutos antes, dominava algo que eles não dominavam. E isso desmontava certezas silenciosas, certezas baseadas em aparência. Alguém tentou sorrir, como se tudo fosse apenas um mal-entendido curioso. Mas o sorriso não se sustentou, porque não era apenas a reunião pigarreou, tentando retomar o controle. Agradeceu a correção, com um tom formal demais. Era uma tentativa de normalizar algo que já tinha escapado do normal. Ela assentiu com educação. Não buscava reconhecimento público, mas não passaria despercebida novamente. Contá-la da mesma forma. Aquela não era mais apenas a faxineira. Era alguém que tinha voz, conhecimento e presença. Ela se virou para sair, sentindo os olhos ainda sobre si. Não havia triunfo no gesto, nem satisfação exagerada. Havia apenas alívio. O tipo de alívio que vem quando a verdade encontra espaço. Isso que começava a acontecer ali. A partir daquele momento, nada mais era exatamente igual. Não houve anúncio oficial, nem pedido público de desculpas, mas algo sutil se reorganizou na sala. Os olhares passaram a segui-la de outro jeito. Não mais por curiosidade vazia, mas porque agora todos sabiam que poderiam estar errados. E essa consciência muda comportamentos, mesmo sem palavras. Quando ela voltou ao corredor, alguns funcionários a cumprimentaram, dessa vez olhando nos olhos. Um simples obrigado foi dito em voz baixa. Outro perguntou nada. Sabia quem era antes e continuava sendo depois. A diferença estava no olhar dos outros. Agora havia pausa, havia atenção, havia dúvida onde antes existia certeza cega. E isso era poderoso. O responsável pela equipe se aproximou mais tarde. Agradeceu novamente, dessa vez com a imagem que tinham dela foi se desfazendo. Não era mais apenas o uniforme simples, era a postura, o vocabulário, a calma. Tudo isso agora era visto, como sempre deveria ter sido, mas o tempo precisou revelar. Ela continuou fazendo o mesmo trabalho. Nada mudou na rotina externa. O chão ainda precisava ser limpo. Apresenta com crachá, que conhecimento não grita e que aparência não define profundidade. A mudança não foi instantânea, mas foi irreversível, porque depois que se enxerga, não dá para fingir cegueira. E ainda faltava dizer a parte mais importante. Não é sobre uma faxineira que sabia idiomas.
É sobre pessoas que achavam que sabiam quem ela era e erraram. Erraram porque olharam rápido demais, julgaram cedo demais e confiaram em rótulos fáceis demais, como fazemos todos os dias, sem perceber, escondidas em pessoas que aprendemos a não ver. E isso não é azar, é escolha. A escolha de não enxergar além da superfície. A tecnologia erra, os sistemas falham, os tradutores distorcem, mas o maior erro continua sendo humano. Achar que inteligência tem aparência em espetáculo. Ela apenas se posicionou, com clareza, com firmeza, com dignidade, e isso foi suficiente para mudar tudo ao redor. Talvez você já tenha sido subestimado assim. Talvez já tenham falado algo achando que você não entenderia. Talvez tenham rido, confiantes, porque toda sala tem alguém invisível. E toda história tem um erro que expõe verdades. Às vezes o erro não destrói, ele revela. Se essa história fez você refletir, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precisa lembrar do próprio valor. E leve isso com você. O tempo não cria verdades, porque o tempo não cria coragem. Ele apenas expõe quem sempre a teve. A faxineira voltou ao seu trabalho, como fazia todos os dias. O prédio continuou o mesmo. As pessoas seguiram. Errou ao julgar. E pergunta sem acusar. Quem você tem subestimado sem perceber? Se essa história